Bom, gente, então a gente já entendeu como é que se dá o diagnóstico de autismo. E aí, muitos pais chegam para mim no consultório e dizem, doutor, qual é o nível de suporte do meu filho? Qual o nível de gravidade do meu filho? Gente, primeiro, que nível de suporte não indica gravidade, não indica grau de autismo. Bom, vamos pontuar isso aí já de cara. Doutor, então o que é que o nível de suporte indicava? Não indica mais. Porque isso era uma classificação utilizada na CID-10. Hoje a gente já está utilizando a CID-11, que é o Código Internacional de Doença número 11, né? Gente, nada mais é do que a necessidade de ajuda nas atividades do dia a dia. Então, vou dar uma destrinchada nesses níveis de suporte para todo mundo entender quando alguns colegas ainda falam, alguns colegas que falam médio, né? Então, a gente tem três níveis de suporte: nível de suporte um, nível de suporte 2 e nível de suporte 3. Doutor, vamos começar do um. O que seria uma criança nível 1 de suporte? O nível 1 de suporte é aquela criança que necessita de ajuda no dia a dia, mas é muito pouco. Pode necessitar de ajuda para continuar uma conversa, para manter uma interação, para coisas mais banais, a gente pode falar assim, mas ela já tem alguma independência de tomar banho sozinha, comer sozinho, conseguir responder, conseguir entender a dinâmica do dia a dia. Como assim dinâmica do dia a dia? Então, a minha casa tem uma certa funcionalidade. Tem que acordar, tem que fazer café da manhã, tem que levar os filhos para a escola. Quando eu consigo entender essa dinâmica, quer dizer que eu tenho um bom entendimento social. E esse é o nível de suporte. Talvez seja aquele cara que passe como um destrambelhado, que às vezes é mais rígido, não sabe identificar o sentimento de outra pessoa, que às vezes passa por alguém que está triste e fala, tudo bom? E sai. Esse seria o nível de suporte. Certo? Entendido? Podemos passar para o nível 2. Estou confiando em vocês. Nível 2 de suporte é aquela criança que tem prejuízos, porém tem um certo grau de independência. Então, doutor, aquela criança que vai ver outra pessoa se machucando e vai ficar olhando. E aí alguém vai dizer: eita, ajuda. Porque ela não tem a capacidade de discernir que aquela pessoa vai conseguir sair daquele momento sozinho. É aquela criança que até consegue comer, até consegue tomar banho, vestir-se, mas às vezes se veste errado, troca uma sandália por outra, come, mas derrama tudo porque ainda não tem tanta coordenação motora. Esse seria o nível 2 de suporte. E aí a gente tem um nível 3 de suporte. Gente, toda vez que a gente fala de uma criança que ainda não verbal, que não sabe dizer que está com fome, que não sabe dizer o nome dos pais, que não sabe dizer aonde dói, a gente está falando da criança nível 3 de suporte. Por quê? Porque ela precisa de muita ajuda no dia a dia. Ela precisa de ajuda para se vestir, para tomar banho, para comer. Vou dar um exemplo bem simples. Imagina que seu filho é nível 3 de suporte e só come se você der naquele horário. E nem saiba dizer que está com fome. Você mandou essa criança para casa de um coleguinha. E na casa desse coleguinha só vão dar comida para ele se ele disser que está com fome. Imagina o que, é que vai acontecer. O que vai acontecer é que seu filho não vai comer, seu filho não vai tomar um banho, seu filho tem prejuízo intenso no cotidiano, nas habilidades sociais. Esse é o nível 3 de suporte. E aí a gente para pensar o seguinte: doutor, uma criança dessa, nível 3 de suporte, ela pode ter nenhum sinal de gravidade? Pode. Então, a criança que não tem uma comorbidade grave, que não tem epilepsia de difícil controle, que não tem nenhum comportamento que requeira mais atenção, apenas a baixa interação social, é uma criança que não tem gravidade. Agora, vamos dar o um exemplo contrário.
Doutor, se você tiver uma criança nível 1 de suporte, que entende da dinâmica do dia a dia, porém, ela vai acumulando atrasos, por passar batido muitas vezes. E o que é esse passar batido? Ah, doutor, meu filho não tem nada. Ele é só destrambelhado. E ele passa batido o diagnóstico. Não faz um tratamento bem feito. Essa criança tem alta chance de desenvolver uma depressão grave, com ideais suicidas. E acontece? Acontece. Já aconteceu com um paciente meu, criança de 15 anos, não vou citar nomes, é lógico, mas melhor aluno da turma, jogava no time de futsal do colégio, porém, como todo autista, tinha dificuldade nas interações sociais. Então ele era aquela criança que andava sempre engomadinho e começou a sofrer bullying. Por não saber lidar com as frustrações do dia a dia, com esse tipo de comportamento dos colegas da fase, ele tentou suicídio. E aí sim, eu tenho um paciente grave que requer alta vigilância. Ele não podia ficar só em casa, porque ele realmente tentou um suicídio. Ele não avisou a ninguém, ele não estava tentando chamar alguma atenção. Então, são dois panoramas. O nível 3 que não tem sinal de gravidade nenhum, e o nível 1 que tem um alto sinal de gravidade. Temos que ponderar muito bem isso, certo? Mas por que o senhor está falando disso aí, doutor Ale, já que não tem mais? Justamente porque esse curso, ele é para isso. Ele é para você entender o linguajar, o tratamento, o diagnóstico e como proceder diante de tantas coisas. Porque às vezes a gente está falando e esquece que o pai ou a mãe não tem tanta noção daquilo. Então, ficou claro? Nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte. É só isso, gente. Não se utiliza mais, mas está aí para vocês saberem. Certo? Um forte abraço e até a próxima aula.